assunto ele é muito importante. Por que esse assunto é importante sobre seitas e heresias? Simplesmente porque isso aqui, a nossa crença, ela define o nosso destino eterno. Aquilo que você crê pode definir o lugar onde você vai passar toda a sua eternidade. Então eu vou fazer uma recapitulação rapidinho de 5 minutinhos do que a gente viu semana passada, para a gente dar continuidade, né? O que acontece? Existe muito interesse de algumas pessoas, tá? Como a Bíblia chama, né? De alguns homens, no engano, em mentirem para a gente, não é? Então, assim, tanto da parte do homem quanto da parte do diabo. Aqui, a Bíblia diz aqui no versículo 14 que nós lemos, diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, a palavra astúcia é muita inteligência. O que ele está falando aqui é que existe na igreja ou nas igrejas e fora dela, pessoas muito inteligentes, com um discurso muito bom, muito convincente, cheio de argumentos. E olha o que ele diz aqui: e com astúcia, com inteligência, enganam fraudulosamente. Tá? Então, por isso que eu preciso conhecer as seitas e heresias, e especialmente eu preciso conhecer a palavra de Deus, aquilo que eu creio, aquilo que a gente tem como nossa bússola, né? E principalmente por parte do diabo, né, gente? O diabo com certeza vai querer nos enganar. Então, gente, o que é heresia? Vocês se lembram ou não? O que é considerado uma heresia? Heresia é tudo aquilo que distorce a verdade da palavra de Deus. Distorceu a verdade da palavra de Deus, é uma heresia. Agora, a heresia em si, ela é o quê? Ela é uma falsa doutrina, tá? Isso é uma heresia. A heresia é uma falsa doutrina. Quem pode ler 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3? Esse é o conceito de heresia. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3. Quem achar pode ler. Ainda que outrora eu era blasfemador, perseguidor, injuriador, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância, não incredulidade. Lê de novo, por favor. Lê de novo, por favor. Ainda que outrora eu era blasfemador, perseguidor e injuriador, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância, não na incredulidade. Esse é 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3. Isso. Eu fiquei pensando, eu digo, rapaz, eu perdi alguma coisa aqui. Não, 3. Pode ler. Como te roguei quando partia para a Macedônia, que ficasse em Efeso, para advertires alguns que não ensinassem doutrina diversa. Então, doutrina adversa aqui é heresia. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A gente tem que entender que, vocês têm que ver que a maior parte, não são todas, mas a maioria das religiões, elas usam o que, gente? A Bíblia. A Igreja Católica usa a Bíblia. O Espiritismo usa a Bíblia. Os Testemunhos de Jeová usam a Bíblia. Os Mormons usam a Bíblia. Não é? A Igreja Evangélica usa a Bíblia. Gente, as igrejas em si, as religiões em si, elas usam a Bíblia, gente, tá? Elas usam a Bíblia. Então, o que a gente precisa entender quando eu falo de heresia? É que uma pessoa não precisa descartar totalmente a Bíblia, tá? Para ser um herege. Ela não precisa descartar, ela não precisa combater, ir contra a Bíblia. Não, basta ela distorcer uma doutrina obrigatória da palavra de Deus, e ela é
ou ela causou, ela gerou ali, criou ali uma heresia. Então, o que acontece, gente? Tá? Nós temos o que a gente chama de doutrina obrigatória. Vocês se lembram? Alguém se lembra o que é doutrina obrigatória? Que a gente falou semana passada. A doutrina obrigatória, são aquelas verdades inquestionáveis da palavra de Deus. São aquelas verdades imutáveis. Não tem relativismo, não é relativo. É uma verdade inquestionável. Só que o que acontece? A heresia, ela vai lá e ela distorce essa verdade inquestionável. Ela vai, porque as verdades inquestionáveis, elas formam o quê? A base do cristianismo. Quer ver, por exemplo, que diferença vai fazer se tu descobre que Sócrates não morreu tomando veneno? Vai fazer alguma diferença para você ou não? A história vai mudar por causa disso ou não? Não! Ninguém vai ficar dizendo, não, mas ele morreu tomando cicuta. Não, mas isso não vai fazer nenhuma diferença. Agora, pergunto, se algum dia você descobrir que Jesus não morreu pregado na cruz, isso vai fazer alguma diferença? Muda tudo. São verdades inquestionáveis. São verdades. Se em algum dia você chegasse a descobrir, como tem teorias por aí, que Jesus se casou com Maria Madalena e teve filhos com ela, isso muda alguma coisa para você? Tudo. Vocês percebem que eles atacam, as heresias atacam os pilares do cristianismo. Um exemplo, se você pegar e conseguir derrubar a doutrina da reencarnação, você acabou com o espiritismo. Vocês percebem que existe uma coluna vertebral nas religiões, tá? E as heresias, elas vão tentar atacar a coluna vertebral do cristianismo, tá, gente? Então, existem doutrinas que são obrigatórias, existem doutrinas que não são obrigatórias. Lembra que a gente falou sobre isso semana passada? Que são consideradas posições teológicas. Dentro da mesma igreja, tá? Nós podemos ter divergência de pensamentos quanto acabei de falar agora, a doutrinas que não são obrigatórias. Olha só, doutrina obrigatória é inadmissível que se tenha divergência de pensamento. Doutrina obrigatória, ela tem que ser doutrina aqui e todo mundo tem que pensar igual, porque é uma verdade inquestionável. E são atemporais, né? Sim, essas são atemporais. Ou seja, essa mesma verdade era verdade nos tempos de Jesus, nos tempos dos apóstolos, da igreja primitiva, e vem vindo até agora, e isso não vai mudar nunca. E são essas verdades que Jesus vai dizer: vai passar o céu, vai passar a terra, mas esta palavra não vai passar. Então, são verdades inquestionáveis e imutáveis, vai ser para sempre. Só que tem coisas, gente, que não são obrigatórias. Tem aquela parte das doutrinas que são secundárias, tá? Então, gente, vamos fazer aquele testezinho só para ver se vocês entenderam, tá? Eu vou falar aqui algumas doutrinas e vocês vão me dizer se essa doutrina é uma heresia ou é uma doutrina bíblica, certo? A reencarnação, heresia ou doutrina bíblica? O purgatório, a guarda do sábado para ser salvo, o pecado, doutrina bíblica. Salvação, inferno, Jesus não era homem. Opa, puxa o freio. Jesus não era homem, ele era homem ou não era homem? Ele era homem e também era Deus, mas ele era homem. Você vai ser salvo se fizer o bem. Trindade, segunda vinda de Jesus. Então vocês conseguem já pegar muito bem. Agora, olha só, eu vou falar aqui rapidinho, tá? Sobre quais são as nossas doutrinas obrigatórias. Não são todas aqui,
tá? Não estão todas aqui, porque também não dá para falar sobre todas, tá? A princípio são mais de 20, uma média de umas 24 mais ou menos, não dá para falar todas. Vou falar só bem rapidinho, só citar elas, que a gente já falou semana passada, tá? A inspiração das Escrituras, a partir da hora que alguém ataca a inspiração das Escrituras, tentando dizer que existe erro na Bíblia, que a Bíblia não é a palavra de Deus, essa é uma doutrina obrigatória, ela é inquestionável. A Bíblia é inspirada por Deus, a Bíblia, ela é inerrante e infalível, ela é a palavra de Deus. A doutrina da Trindade, tá? A doutrina da divindade de Jesus, a expiação na cruz é outra doutrina obrigatória, a doutrina da ressurreição, a doutrina da justificação, a doutrina da segunda vinda de Jesus. Então tudo isso aqui, gente, existem outras doutrinas, tá? A doutrina da salvação, a doutrina do pecado, a doutrina do Espírito Santo, Oi? Tem pessoas que falam, ouvem dizer que a Torá é diferente do que está escrito na Bíblia. Se a Torá não é baseada para ser a Bíblia. Não, a Torá é um livro, não, a Torá na verdade Diz que foi criado primeiro que a Bíblia foi a Torá. A Torá é verdade, daí é isso aí. Não, nada a ver, não. A Torá tem a ver lá com o judaísmo, nada a ver com a gente hoje. Uma doutrina parecida, na verdade, que está sendo falada muito aí também, que a salvação não se perde. Não sei se é outra doutrina. Que a salvação o quê? Não se perde. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Como assim não se perde? Vocês acham que a salvação, uma vez salvo, para sempre salvo ou não? O que vocês acham? Oi? Isso. O que vocês acham? Uma vez salvo para sempre, ou vocês podem perder a salvação? Perde, gente. Mas é claro que perde. A Bíblia nos ensina o que, gente? A gente vigiar, a gente ser fiel até a morte. A Bíblia coloca assim essa possibilidade de você perder a sua salvação. Existem alguns irmãos que pensam que uma vez batizado com o Espírito Santo, então você está salvo. Não, gente, de forma nenhuma. O batismo com o Espírito Santo não tem a ver com garantia. Oi? É selo para aqui, mas não é garantia de... Sim, não, de forma nenhuma. Então, gente, isso é uma heresia. A gente não pode... Na verdade, assim, esse aqui a gente considera não uma heresia. Por quê? A heresia é quando eu adiciono ou tiro coisas, tá? Esse aqui é uma divergência teológica, e a gente vai ver aqui a diferença, tá? Da heresia para a divergência teológica, para as posições teológicas diferentes, tá? As diferentes maneiras de pensar. Então, tá. O que acontece? A heresia, gente, para ela ser considerada mesmo heresia, ela tem que atacar as bases da nossa fé. Ela tem que contaminar as bases da nossa fé. As demais coisas, elas são o quê? Divergências, pensamentos diferentes, tá? Então, uma doutrina que... Porque assim, eles não negam a salvação. Se negar a salvação é outra coisa, tá? Se eles dissessem assim, olha, vocês têm que guardar o sábado, vocês têm que crer em Jesus e guardar o sábado. Bom, aí já é heresia. Você está adicionando coisa. Então, o que acontece, gente? Por exemplo, tá? A gente tem que ficar atento para a possibilidade de um erro teológico se tornar uma heresia, tá? É possível, sim, é possível. Por exemplo, tá? Falar em língua estranha, vocês são a favor ou contra? Oi? São a favor? Mas há pessoas que são contra, totalmente, radicalmente contra. E o que acontece? Um dos dois está errado. Um dos dois lados está errado. Mas isso não é uma heresia. Isso é apenas uma maneira diferente de pensar a respeito daquilo ali. Agora, ele passa a ser uma heresia quando? Quando eu começo a pregar que se você não fala língua estranha, você vai para o inferno.
Ou quando eu passo a pregar que se você fala a língua estranha, você precisa falar a língua estranha para ser salvo. Ou se você falar a língua estranha, você vai para o inferno. Tanto faz, qualquer extremo, tá? Mas acham errado falar língua estranha por quê? Oi? Por que acham errado? Porque é uma posição teológica deles, eles Está acreditam. escrito recebereis o Espírito Santo. Sim, mas Está distorcendo, não, cada um é Cristo que vai recebendo. sim, mas o que eles pensam, o que eles defendem é que isso era para o tempo dos apóstolos. E depois que os apóstolos morreram, isso foi um poder que Jesus deu para os apóstolos, isso é o que eles acreditam, isso não é para nós, isso é para os apóstolos. E depois que os apóstolos morreram, isso foi só para firmar a igreja, para dar o pontapé inicial na igreja. Quando os apóstolos morreram, isso acabou porque a igreja não precisava mais, ela já estava estabelecida. Sim, mas daí o que eles pensam das pessoas que falam língua? O que eles pensam dessas Carne, pessoas? eles pensam Só que mesmo carne. então, não é É o quê? heresia? Não, é uma maneira diferente de pensar. Bom, aí, né? Outra coisa também, gente, que a gente acaba, e tem muita gente que acaba se desviando ou indo lá e fazendo de novo. Batismo é no nome de Jesus ou no nome da Trindade? Eu acredito na essência. Se o coração está realmente entendendo do processo, se for o nome de Jesus na Trindade. Gente, eu conheço igrejas que se desviaram inteirinha, por causa disso aqui, por causa disso aqui. Acabou com a igreja, destruiu a igreja. Oi? Sim, e teve um pequeno grupo que foi rebatizado na noite. Meu Deus do céu, misericórdia, socorro, tenha dó de mim. Oi? É uma questão de entendimento, se Jesus ele é Deus Filho e faz parte da Trindade. É o que o pastor falou, eu sou muito a favor da essência. Eu sou muito a favor. Agora, claro, o Alessandro foi batizado lá na igreja católica. Para nós, esse não tem validade, tá? Então não é nem um rebatismo, você vai batizar porque aquilo ali não foi um batismo. Enfim, você passou por outro tipo, você passou por um batismo de aspersão, não é? Que é aquele batismo que o cara vai lá e vira um pouquinho de água lá na sua cabeça. Só que a Bíblia fala que o batismo é por imersão. Então aquilo ali não foi batismo. Então você tem que se batizar, não é nem rebatizar, é se batizar. Até Não é? tem que ter as faculdades mentais Claro, você tem que saber o que está fazendo. vai aprender, né? Vai dizer o que quer. Então, e é aqui que começam os absurdos na igreja, tá? É nessas divergências que começam os absurdos na igreja. Lembra que eu falei semana passada? E a gente parou exatamente nesse ponto aqui, tá? Mulher que corta o cabelo vai para o inferno. Se você pregar isso desta maneira, você está indo para o inferno. Porque você está colocando coisa na salvação que não tem. Você está acrescentando coisa na palavra que não está lá. Sim. Só para uma pergunta bem rápida, se uma pessoa pegar e falar que a dom de línguas ali, ou falar em línguas, é demônio, ela pode incluir isso porque está Corre. Agora tem uma coisa importante a considerar. Eu sei que tem muita gente falando em línguas inspirado pelo diabo. Tem muito demônio que manifesta na igreja falando língua estranha. Fala. Se vocês quiserem, no primeiro culto manifestar demônio aqui, eu mando ele falar em línguas. E ele vai falar na frente de vocês todos. Já só foi isso que eu perguntei. Isso. Uma vez? Quantas? Uma vez que tu estava e as outras que tu não foi. Aquele Cláudio estava lá um dia, não é? Cláudio estava lá também. Oi? Foi a pergunta que eu te fiz, foi sobre isso, que demônios falavam em outras línguas assim. Sim, gente, o diabo imita o reino de Deus. Tudo igualzinho, gente, tá? Então, gente, por isso que falar em línguas não é sinal de espiritualidade nenhuma. E o cuidado que deve se ter é quando se fala no examinar, né? De ter essa consciência.
Porque se a gente tem conhecimento, ok, examinar as profecias, enfim, essas manifestações, fica mais claro, né? O risco está quando a gente não tem conhecimento. Sim. Sim, o A gente conhecimento é o filtro. avaliar mal uma coisa, dizer, isso aqui é coisa do diabo, isso aqui é não sei o quê. Esse é o risco. Porque examinar não inclui isso. Sim, exatamente. Exatamente. Então, gente, assim, qual que é o filtro? É o conhecimento. Se a gente não tem o conhecimento da palavra de Deus, você está julgando aquilo pelo quê? Pela sua cabeça? Pelo eu acho? Ixi, você vai correr um grande risco de pecar com o Espírito Santo. Não inventa a moda, tá? E outra coisa, o Espírito Santo ele não trabalha com forma, ele trabalha com formas. Multiforme. Ixi, é por isso que a Bíblia chama de a multiforme graça de Deus. Ou seja, eu já vi, irmãos, eu já fui em igreja. Eu sei que aqui na igreja os irmãos são mais comedidos um pouco, mas tem igreja que tu vai, que quando o Espírito Santo ele manifesta o seu poder, tem pessoas que elas se expressam de maneiras muito diferentes. Olha, eu já fui em igreja que quando o Espírito Santo manifesta poder mesmo, pessoas caem, outro fica levantando o bico, assim, falando língua estranha, outros rodopeiam, outros batem palma, pula. Eu vou dizer que é demônio? Irmão, fecha teu olho e vai orar. Eu posso dizer que em muitos casos é carne, porque eu já vi muita carnalidade. Eu já vi muita carnalidade, mas já vi muito mover de Deus. E se eu não sei, não tenho certeza, não lance nenhuma sentença sobre aquilo. Não tire conclusões. Aquilo ali é tudo carne, aquilo lá é demônio. Cuidado. Você pode estar correndo um risco de pecar contra o Espírito Santo. E a pessoa que peca contra o Espírito Santo, ele entra no estado de apostasia. E a apostasia, a Bíblia diz aqui no livro de Hebreus, olha só o que acontece. Vocês querem ver o que acontece quando você peca contra o Espírito Santo, quando você entra no estado de apostasia? Acha aí Hebreus 6, Hebreus capítulo 6, versículo 4. Porque é o que? Guarda essa palavra. É o que? Impossível. É impossível. Guarda o impossível. Que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. É por isso que quem pega contra o Espírito Santo não tem perdão, porque ele, olha só, é impossível, e aí ele vai dizer todas as características da pessoa ali, ela foi iluminada, recebeu o dom de Deus, recebeu o Espírito Santo, é impossível que depois que ela pegou contra o Espírito Santo, ela seja renovada para o arrependimento. Ela não consegue mais se arrepender dos seus pecados. É por isso que não tem perdão para ela, porque ela não se arrepende. Você está entendendo? O Espírito Santo de Deus, ele não convence mais o nome disso é apostasia. Ele não convence mais essa pessoa, ele abandona essa pessoa. Então, gente, não fique procurando coisa para arrumar uma guerra com Deus, tá? Então, gente, é carne, não é carne, cada um vai prestar conta de si para Deus. Você vem para adorar ao Senhor no culto. Faça a sua parte, deixe o seu glória a Deus, seu aleluia, se encha com a palavra e vai embora com a presença, e acabou. Deixa a vida dos outros, cada um vai dar conta de si mesmo a Deus, e que você não recaia ou não caia nesse tipo de situação. Isso aqui é apostasia, tá? Sim, vocês vão ver, por exemplo, o cara que ele cai nesse, olha o que ele diz aqui. É impossível que os que uma vez foram iluminados aqui,
é receber uma revelação da palavra. Deus se revelou para você. E provaram o dom celestial, ou seja, estavam salvos, e se fizeram participantes do Espírito Santo. Olha o que eles receberam aqui. E provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram. Sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo, crucificaram o Filho de Deus e expuseram o vitupério. Aqui, eu sei que ele está falando para os hebreus, eu sei o contexto. Ele está falando dos hebreus que aceitaram a Jesus, receberam o Espírito Santo, receberam a revelação da palavra e largaram o Evangelho e voltaram para o judaísmo. Esse é o contexto, tá? Então assim, no judaísmo se nega a divindade de Jesus, certo? Então, quando você volta atrás e você começa a negar os fundamentos do Evangelho, você não tem mais condições de se arrepender. Cuidado! Eu vou dar uma desviada, e nessa desviada você começa a conhecer outras teorias, outras doutrinas, outras coisas. Por isso que eu digo, irmãos, cuidado com muita coisa que você lê ou que você ouve, porque isso pode desviar sua fé, te fazer começar a negar os fundamentos da fé, e você vai perder a sua salvação. Eu já vi isso e fiquei assustada. No caso, seriam as pessoas desviadas, não adianta? São aqueles que desviam e negam as verdades do Evangelho. Tá, mas se alguém se converte, né, depois vai na Umbanda, por exemplo, Certo? tem arrependimento? Ele está negando a essência do Evangelho. Isso, cada caso é só Deus que pode julgar, certo? Eu não posso julgar a salvação de ninguém, não é? Não, é por isso que a Bíblia está colocando aqui. Eles recaíram, eles voltaram para trás. Agora eles estão negando a essência do Evangelho, estão acreditando em heresias. Agora, quem pode resolver a salvação deles é Deus. É só Deus que pode julgar se eles vão para o céu, se não vão. Isso não cabe a mim. Cabe a mim me proteger para que eu não recaia nisso. Cabe a mim cuidar de mim. Os outros, eu sinto muito para quem saiu do Evangelho e foi para a Umbanda, foi para o Espiritismo. Cada um sabe o caminho que quer da vida, cada um sabe de si. Então assim, eu tenho que cuidar de mim e me encher da palavra para que isso aqui não aconteça comigo. Sim. O Espírito Santo faz cada um. Exatamente. Então assim, vamos lá. Isso aqui que eu estou falando, gente, vocês percebem que ninguém entrou em questionamento quando eu falei das doutrinas obrigatórias. Ninguém discordou. Alguém discorda das doutrinas obrigatórias ou não? Agora, quando eu falei do batismo, quando eu falo de língua estranha, agora, deixa outra aqui que é da confusão na Arraial também. A Santa Ceia do Senhor é para todo mundo ou é só para os crentes? Só para os crentes? Aí, outra pergunta boa. Eu ia perguntar isso agora. A Santa Ceia é só para quem é batizado? Está escrito aonde isso? Onde está escrito isso? Mas sempre tem que ser pregado para a primeira Coríntios, claro. Exato. Sim, não. Aqui esquece, é por isso que vocês precisam questionar. Por isso, gente, vocês precisam questionar, gente. Vocês não podem acreditar em tudo o que qualquer pessoa diz. O pastor falou. Não, pera um pouquinho. Deixa eu ler. Deixa eu ver. Vocês têm uma Bíblia igual a minha. A minha Bíblia não é diferente da de vocês. Deixa eu ver. De onde é que ele tirou? Pastor, mesmo que não tivesse sido Santa Ceia, quando Jesus desceu na casa de Zaqueu e toda a família dele foi salva, assim, eu creio que ali também era para todo mundo, assim, sabe? Eu acho que a Santa Ceia é um só que tem que ser pregado, porque senão. Aqui, vocês estão vendo? Isso aqui é posição teológica. Sim. Os discípulos todos foram batizados? Todos foram batizados. Todos eles foram batizados. Sim. Agora, eu pergunto. Oi?
Não, esse aqui fica por inferência. Esse aqui é por inferência, não tem nada claro na Bíblia, mas por inferência, assim como Jesus foi batizado, existe uma linha teológica que defende que no dia que Jesus foi batizado, os discípulos também foram, porque os discípulos não podem ser... Os discípulos, eles precisam seguir o seu mestre, eles precisam fazer exatamente aquilo que o mestre faz. Então, se Jesus foi batizado, os discípulos, a probabilidade é de 99,9% deles terem sido batizados naquele mesmo dia também. Agora, eu pergunto, da onde é que a gente tirou que tem que ser batizado para tomar ceia? Quem criou que foi batizado de salvação? Oi? Quem criou que foi batizado de salvação? Não, tudo bem, isso é salvação, eu quero saber da Santa Ceia. Oi? Na Santa Ceia, quando Jesus fala, para beber e comer em memória dele. Eu acho que só tem memória quem é íntimo de ti. Não, peraí, mas a memória dele aqui, na verdade, é uma maneira de você trazer ênfase. Aquele momento é um momento de enfatizar o que Jesus fez na cruz, tá? É um memorial, é uma maneira de... É como vocês irem em algum lugar, vocês veem uma imagem ou alguma coisa, vocês, eu sei que é isso aqui foi colocado aqui na data tal, porque aconteceu o evento tal. A Santa Ceia é a mesma coisa. A Santa Ceia foi estabelecida para a gente ter um momento durante aquele mês para lembrar o que Jesus fez por você. É isso. Mas por que dizem que é pecado tomar Santa Ceia se não for batizado? Eu nunca disse isso. Eu mesmo não. Estou dizendo por que dizem que é pecado. E por que é uma vez por mês? Pois é, então. Aonde vai? Por que é uma vez por mês? Eu só vejo os trocadilhos lá, todos os meses. Gente, vamos olhar o texto. Vamos olhar o texto. Olha o texto. Acha aí 1 Coríntios, capítulo. Onde é que está a referência da Santa Ceia? O pastor Roberto Alvarenga. Oh meu Deus, lá na outra igreja eu fui. O pastor foi ministrar a ceia e não sabia onde é que estava a referência da Santa Ceia. Eu digo misericórdia, meu Deus do céu. Então, gente, vocês têm que ponderar, gente. Eu sempre fui um ponderão no sentido. De onde tu tirou isso, cara? Por que tu está falando isso? Tá, mas está escrito onde? E muitas vezes a pessoa não tinha resposta, porque a gente vai fazendo as coisas por repetição, não é assim? E aí eu aprendi assim, eu faço isso porque eu aprendi assim. Não, gente, que isso? Isso aqui é uma coisa muito sagrada para a gente fazer só porque aprendeu assim. E se tu aprendeu errado? E aí, você está fazendo errado? Olha o que diz aqui, versículo 23 em diante. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Pronto. Ele está dizendo qual é a função da Santa Ceia. É um memorial. Vocês vão fazer isso em memória de mim. O dia que vocês comerem o pão e beberem o vinho, vocês têm que estar pensando em Jesus. Por isso que eu não gosto, por exemplo, de no dia da ceia ter música, aquela música agitada, sabe? Aquela coisa mais... Não. Eu preciso estar num momento de reflexão. É um momento de eu parar e pensar no que Ele fez por mim. Essa é a essência da Santa Ceia. Continua. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazer isso quando, Karen? Quando? Que é para fazer? Todas as vezes, Eliabe. Significa que hoje poderia ter uma Santa Ceia. Uma vez eu preguei em Bagé, no congresso, tinha Santa Ceia no domingo de manhã, domingo de tarde, domingo de noite. Exatamente. Eu me marquei. Então, mas por que a gente não faz todos os cultos à Santa Ceia? Primeiro, porque dá trabalho, tá? Segundo, que a gente faz, isso aqui é tradicional nas igrejas do Brasil, tá? A gente faz uma vez por mês para ter um momento no mês de reunir toda a igreja,
reunir todas as pessoas, porque se tem todos os cultos, as pessoas não vêm, né? Ah, eu já tomei. Outra coisa interessante, se você tomou a Santa Ceia hoje, você pode tomar quarta? Pode. Claro que pode. Não, eu não vou tomar porque eu já tomei. Oxi, toma de novo, porque ele manda você tomar quando? Quantas vezes ele manda tomar? Todas as vezes. Então você pode. Outra coisa, o que a gente faz com o que sobra da Santa Ceia? A gente come. Não se bota a Santa Ceia fora. Não esquece que aquilo ali. Está com as crianças comendo. Gente, não se bota fora. Eu já vi gente botar fora, no lixo. Ô gente, espera aí um pouquinho. A primeira Santa Ceia foi lá no Egito. E você vai ver que Deus vem para Moisés e diz assim: mate um cordeiro, conforme o tamanho da família, e comam tudo. E se o cordeiro for maior, muito grande, e a família não tem condições de comer tudo, não bote fora. Chame outra família e comam com eles, até acabar. E o sangue do aquilo era a carne do cordeiro, o pão. E o sangue do cordeiro ia para onde? Para o umbral das portas. É por isso que o salário do pecado é a morte. Lembra? Quando o anjo da morte vem nas casas, o que acontece? Ele não pode entrar. Por quê? Porque tem o sangue. Por isso que o sangue, se o salário do pecado é a morte, aquele sangue ali, ele representa o perdão dos seus pecados. Por isso que a morte não pode te tocar, por isso que você não pode ficar longe da ceia. Segundo ponto, a carne do cordeiro, que representa o pão, era o quê? Você vai ver que, eu não lembro agora o nome do historiador, mas ele vai dizer que, aqui no livro de Salmos, a Bíblia diz que todos aqueles milhões de pessoas, pelo menos eles dizem que eram 3 milhões de pessoas, o salmista vai dizer assim: não havia nenhum doente entre o meu povo, nenhum doente, e ele diz, e nenhum enfermo. Como assim? Eles eram escravos? Claro que tinha doente, mas o historiador diz que quando eles comeram o pão, todos eles foram curados. E aí você vai ver Isaías falando sobre isso, e ele diz assim, que ele falando do cordeiro, do sangue e da carne do cordeiro, ele vai dizer que pelo seu sangue nós somos perdoados, e pelo seu corpo nós somos curados. Então, gente, no dia da Santa Ceia, tome a ceia pensando no cordeiro, e eu creio que se você pegar a essência da Santa Ceia, tem cura e perdão para você. Deixa eu continuar, olha o que ele diz: porque todas as vezes que comer, dizeste pão, e beber, dizeste cálice, você anuncia a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. O que é que te torna indigno? Acho que é algum pecado grave. Oi? Um pecado grave. Gente, leia o 29, por favor. Leia de novo. É isso aqui que a gente aprendeu. Não, é o que eu acho. Sim, é o que a gente aprendeu. Eu acho. Então, vamos lá, lê o 29. O que diz o 29? Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, e não discernindo do corpo do Senhor. O que é comer e beber indignamente? É você comer e beber sem saber o que está fazendo. É você comer e beber sem saber o que aquilo significa. É o que está escrito aí. A Bíblia não coloca aí nenhum pecado, porque senão eu também não podia tomar a Santa Ceia. Então, se eu não for batizada, eu posso tomar do mesmo jeito, então não é. Puxa o freio de mãos, deixa eu chegar lá. Eu não terminei. A gente tá, tu não está vendo que a gente está no passo a passo, aqui, versículo por versículo? Espera. Não, tem uns que são assim, sabe? Eles já dão um pulo lá, eles saem da porta para o altar, assim, calma. Então, gente, o que é que te torna indigno? É o pecado que te torna indigno? É você não. Então, por exemplo, tá? Uma pessoa entrou na igreja, você aceitou, você entrou na igreja hoje, você não sabe o que aquilo significa, e você pega aquilo e come e bebe.
você será condenado. É o que está escrito aqui. O que come e bebe sem discernir, sem saber o que é o corpo e o sangue, para que serve? Qual é a essência? No que você tem que estar pensando? Você será condenado. É isso que ele está dizendo aqui. Isso te torna indigno, porque você está participando da ceia sem essência. Tá? Mas eu estou em pecado. Eu pergunto para vocês. Jesus sabia que Judas iria traí-lo ou não? Sim. Eu pergunto de novo. Jesus, ele serviu a ceia para Judas ou não? Sim. Ele não tirou Judas da mesa? Não. O Judas, não, para. Eu estou falando do Judas. Vocês estão pensando no Cláudio? Não. Eu estou falando. É que o meu amigo não está hoje, senão ia ser para ele. Eu estou falando do Judas. Então Jesus não tirou o Judas da mesa. Ainda lavou o pé. E ainda veja o que ele diz: aquele que coloca a mão comigo no prato, esse vai me trair. Ué, e a Bíblia diz que no coração ele já estava traindo Jesus. Então, ele levou ao cabo, ele levou ao fim aquilo que já estava no coração. Então, ele já tinha traído Jesus enquanto ele estava na mesa. E Jesus não tirou ele da mesa. Então, o pecado não te afasta da mesa. O que te afasta da mesa é o não saber o que está fazendo. Então, a pessoa pode não ser batizada e ter o discernimento e ser... Aí que está a diferença. Você sabe o que você está fazendo? É por isso que a igreja estabeleceu, a gente adotou essa maneira de pensar. Você nunca vai me ver eu pregando e dizendo que você, se você não for batizado, você não pode. Eu faço um pedido. Por quê? Porque eu entendo, e a igreja entende dessa forma. Se você passou pelo aceitar a Jesus, você passou pelo discipulado, e no discipulado você entende o que é Santa Ceia. No discipulado você tem clareza do que você está fazendo. E logo depois do discipulado, o que tem? O batismo. O batismo. Então pronto, você passou rapidamente, em questão de 30, 40 dias, você aceitou a Jesus, passou por aquele ritual ali, pronto, porque o importante desse período é você ganhar o quê? O conhecimento. Mas assim, se alguém está trabalhando numa empresa, né? E todos os meses a pessoa trabalha no quarto e ganha dinheiro. Ela pega um pouco do dinheiro, né? Ela vai tomar ceia, vai pegar o mês que vem de novo, está pegando todo. Ela não está tomando indignamente também? Ela vai para o inferno. Ela não está tomando indignamente. Mas se ela sabe que está fazendo isso, não torna ela indigna. Isso torna ela perdida. Mas é indigna também. Não é. O que a Bíblia coloca aqui não é isso. A indignidade está na falta de conhecimento. É só isso. Eu sei que a gente se agarra àquilo que a gente aprendeu. E quando a gente... E eu aprendi assim também. E quando a gente é confrontado com uma nova realidade do que está escrito, a gente olha e diz: mas o que eu faço com isso aqui que eu aprendi? Como é que eu resolvo? Não, gente. Abram a mente. E eu não estou pregando nada novo. Na dica de novo. Isso aqui é velho. Isso aqui tem mais de 2 mil anos. Isso aqui é velho, gente, tá? Acontece que quem ensinou pra gente essa modalidade, na maioria das vezes, nunca leu um livro. Só lia o que estava na Bíblia. E ele entendia do jeito dele. Tá? O mesmo que ensinou isso pra gente, que era o pecado que te afastava da mesa, também dizia que as irmãs não podiam usar calça, também dizia que as irmãs não podiam cortar o cabelo, também dizia que os irmãos não podiam usar bermuda, também dizia que os homens não podiam jogar bola. Era a mesma pessoa. Aí eu pergunto: se hoje esse conhecimento a respeito das irmãs, de vestimento e tal, ele mudou?
por que é que eu não posso também questionar, olhar para a Bíblia por minha própria conta e entender que a Bíblia explica a própria Bíblia? Certo? Sim. Saindo disso daí, dessa parte aí, daqui no 28 dos examine-se, pois o homem é assim mesmo, assim como do bom e beba do cálice, porque quem come e bebe para a sua própria condenação e não discernir o corpo do Senhor. Exato. Acho que eu mandei um vídeo uma vez para o irmão, que eles interpretam isso aí dizendo que não discernir o corpo do Senhor é os outros sermão, que davam pouco alimento e uns tinham mais alimento. Eu acho que mesmo a interpretação dos é por isso que Jesus ele vai dizer aqui, ó, lá no versículo 23, 24, ele vai dizer assim, ó: tomai e comei, isto é o meu corpo. Sim. Então o corpo do Senhor é o pão, o sangue do Senhor é o vinho na representação. Sim, mas eles veem a partir do 17, sim, assim, né? Porque o 17 fala. Essa interpretação aí eu vou discordar completamente. Tem uma tradução que fala aqui no 25, né? Este é o cálice do Novo Testamento, tem uma tradução que diz: esse é o cálice, o sangue da nova aliança, algo assim, parecido com isso também. Também a pessoa tem que saber que ela está fazendo uma aliança com o Senhor ali, né? Ela tem que servir isso, naquela parte da separação da ceia, que é uma nova vida, né? Sim. Sim, gente. Por isso que o entendimento do que você está fazendo. Agora, olha a gravidade, olha as consequências de você fazer, de você participar, sem saber o que você está fazendo. Olha o que a Bíblia diz: examine-se, pois, 28, o homem a si mesmo, e então coma deste pão e beba deste cálice. Então aqui está uma outra recomendação bíblica antes da Santa Ceia: faça um exame da sua consciência. Aqui é para a gente procurar feridas espirituais, né? Não entendi. Aqui, né, nessa parte que fala assim, ó, examine-se, pois o homem, aqui é uma orientação, um anexo ao homem se examinar e procurar se há feridas espirituais nele. É de toda ordem, gente. Aqui o examine-se é de uma forma geral. É de uma forma geral. Não é o obreiro que vai examinar a pessoa, não é pastor que vai examinar a pessoa, é você que vai se examinar. Tá? Eu sempre uso aquele exemplo. Olha lá. Eu sempre uso o mesmo exemplo. Quando tu vai no banheiro e tu faz o número 2 e tu se limpa, o que tu faz com o papel? Tu joga fora? Não. Tu dá uma olhadinha. É verdade ou não é? Mas tu não fica lá fuçando no papel dos outros para ver. Deixa eu ver. Meu Deus. Constrangedor ao extremo, mas tu nunca mais vai esquecer desse modelo, desse exemplo que eu estou dando. É isso que a Bíblia está dizendo aqui: examine-se o homem a si mesmo, não é o papel dos outros, é o teu. Dá uma olhadinha. Ixi, é aqueles também que não tomam Santa Ceia, também para ficar massa também. Está perdido do mesmo jeito, gente. Tá? E olha o que ele diz aqui: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não, olha aqui o discernimento de novo, não discernindo o corpo e o sangue do Senhor, o que torna ele condenado nesse ato, nessa situação, ele não discernir, não saber o que ele está fazendo. Olha o que ele diz aqui, ó: e por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. O dormem aqui é morte. Percebe a gradação? Se você vem para a mesa do Senhor sem saber o que você está fazendo, sem a essência, eu quero que tu entenda que isso aqui não é só discernimento. Se tu vem para a mesa, tu sabe o que é, sabe o que significa, mas tu está sem essência. Toma de qualquer maneira, está entendendo? Toma, veja o que Jesus disse aqui no memorial: façam isso pensando em mim, em memória de mim. Aí você vem, você não cumpre o que está aqui, você faz de qualquer jeito. Olha qual é a consequência. Ele diz assim, ó: por causa disso há entre vós muitos fracos. Aí ele dá o segundo ponto: muitos doentes.
E a terceira fase, e muitos mortos. Isso aqui pode ser tanto espiritualmente como fisicamente. Tu entende que pode ser que haja doenças na vida de alguns irmãos que a oração não vai resolver? A única coisa que vai resolver é ele temer a Deus e voltar para a essência da mesa, para a essência da Santa Ceia. Veja que é uma gradação. Ele diz: primeiro você enfraquece, depois você adoece e depois você morre. Tá? Então, gente, a nossa igreja não é diferente das demais igrejas. Eu tenho a impressão, tá? Que na Igreja da Graça eles servem para todos. Eu não tenho certeza, tá? Não sei se eles dão essa recomendação de que você não é batizado, você não toma. Coríntios 11 sempre testamentário. Isso, mas aí eles passam e os irmãos tomam aí, né? Então, assim, gente, a minha recomendação sempre vai ser para evitar a condenação de alguém. Se eu puder ajudar alguém, ajudar a salvar alguém, ajudar a que essa pessoa não se condene a si mesmo, eu vou tentar. Se essa pessoa resolver, mas eu quero assim mesmo, vou lá e passo, eu não vou dizer, tu não vai tomar ceia. Examine-se homem a si mesmo, vai servir a ceia do mesmo jeito, e é você que se resolva com Deus no dia do juízo. Certo, gente? Vocês viram o tanto de tempo que a gente gastou para explicar um ponto, uma posição teológica? Por que a gente discorda dessas coisas? Porque são posições teológicas, não é doutrina obrigatória. Você vai sair daqui, você vai em outra igreja, e a outra igreja tem outra maneira de pensar a respeito da Santa Ceia. Agora, tudo que a gente falou aqui, você leu na Bíblia, e você concorda se você quiser ou não, tá? É outra coisa também, não é? Então, gente, isso aqui, gente, quem discorda desse ponto de vista não está cometendo uma heresia, tá? Ele tem um outro ponto teológico, uma outra maneira de pensar, é uma divergência, tá? Então, gente, deixa eu ver, muito bem. O nosso foco aqui, gente, não são os pontos teológicos, mas são as heresias, tá? Então os irmãos já compreenderam. A gente depois vai estudar, não hoje, mas nas próximas reuniões a gente vai falar sobre algumas religiões, seus pontos fortes, seus fundadores, o que eles creem, o que a Bíblia diz a respeito. É muito legal, gente, vocês podem acreditar que é muito interessante. Eu tenho bastante material assim a respeito disso. Tenho Bíblia, olha só, gente, que coisa interessante. Eu tenho uma Bíblia lá. Eu tenho o livro dos Mormons, eu tenho Bíblia dos Testemunhos de Jeová, que eu fiz uma comparação com a nossa Bíblia para ver qual a diferença, e tem muita diferença. Mas olha que coisa interessante a maneira como eles ganham algo. Eu queria muito uma Bíblia dos Testemunhos de Jeová, e eu não sabia como adquirir, porque eu tinha que comparar, eu tinha que ter uma Bíblia para estudar e ver. Eu sou um carujo, eu gosto de estar lá no meio, fuçando e vendo. Gente, aí eu digo, tia, como é que eu consigo? Fui para a internet, procurei, não achei para vender. Eu digo, mas não é possível, onde é que essa gente encontra? Eu achei aquela turma ali no calçadão, sabe, tem uma mulher parada ali. Então, cheguei ali e disse, guria, me diz uma coisa, como é que eu faço para conseguir uma Bíblia? Eu queria ler a Bíblia. Eu não tinha mesmo, eu tenho a minha, mas a deles eu não tinha. A gente consegue para você, a gente não vende, a gente doa. Eu digo, e aí, como é que eu faço? Não, a gente não tem nenhuma aqui. Me dá teu endereço, onde é que tu... Eu dei o endereço da loja. 30 minutos. Eles estavam lá na loja, com uma Bíblia, os folders, tentando me evangelizar. Educadamente ouvi, agradeci, disse que ia ler e li. Eles não vendem, eles dão, eles fazem um trabalho de evangelização assim, e a gente vai estudar sobre eles porque é muito interessante a doutrina da salvação deles, entre outras doutrinas que eles acreditam, tá? Muito legal. Agora, como a gente está vendo sobre seitas e heresias, a gente começou pelas heresias, vamos dar uma olhadinha o que é uma seita, gente. Isso aqui, essas definições, elas são muito interessantes, tá? O que diz 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e versículo 4? Segunda carta de Timóteo capítulo 4, versículo 3 e versículo 4. O que diz lá?
Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Então, muito bem. Vocês leram o que está escrito aí? Nos últimos dias, deixa eu achar aqui com vocês. Leia de novo, por favor. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Muito bem. Então, gente, o que acontece? Eu conheço muitas pessoas, tem uma em especial que eu conheço sim, e que é engraçado porque são pessoas que se alimentam somente, elas não vão na igreja, somente de mensagens na internet. Só de mensagens na internet. Só que e não é nenhuma mensagem inteira, são aqueles trechinhos, sabe aquelas lambadas que dão de vez em quando? Assim, aquela coisa, é só isso. Você sabe o que acontece? Você está amontoando para você mestres que falem aquilo que você quer ouvir. Você está injeção de sua fé. Quando você vem na igreja, você nunca sabe o que vai vir do altar, porque do altar sempre vem o que você precisa. Pode acreditar, sempre vem o que precisa. Você olha e diz: não preciso dessa palavra hoje. Jesus também não precisava quando foi batizado, mas 40 dias depois, quando o diabo apareceu, ele recorreu àquilo que Deus havia falado com ele 40 dias antes, certo? E ele só pôde vencer o diabo com aquela palavra que Deus disse para ele 40 dias atrás. Deus não desperdiça as suas palavras. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela vem, quando ela vem, ela cumpre a missão para aquilo que foi enviada. Tá, gente? Então, olha que coisa interessante. Porque haverá um tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, porque o confronto ele incomoda. O confronto, quem é que gosta de ser confrontado? Ninguém gosta de ser. E o pior é por isso que eu não gosto de saber da vida dos outros, porque daí eu fico mal para pregar. Como é que eu prego sabendo da vida dos outros? A pessoa muitas vezes está aqui pensando, aí, falando para mim, eu não sou carente de necessidade desse jeito, eu preparo a mensagem. Quando eu preparo a mensagem, eu não preparo a mensagem pensando em alguém. Eu vou fazer essa mensagem para o socorro, tenha misericórdia de mim. Às vezes aquele alguém nem vem na igreja, pronto, perdeu o dia inteiro escrevendo. Eu não. Se eu vou preparar uma mensagem pensando em alguém, tenha dó de mim, irmão, com licença, sabe? Eu preparo a mensagem pensando na necessidade da família, pensando na necessidade desta igreja, sabe? Antes de preparar a mensagem, você vai para a oração: Senhor, o que é? Eu fico aflito a semana inteira. Deus sabe que eu, à noite, já na segunda-feira, eu durmo falando com Deus: Senhor, o que tu quer falar no domingo? Que palavra o Senhor tem para o domingo? Mas às vezes é para nós, né? O quê? Não, tem que falar comigo primeiro. Toda palavra que eu prego, primeiro ela corta em mim. Eu tenho que chorar com aquela palavra. Eu tenho que olhar para aquela palavra e muitas vezes olhar e dizer: gente, o que eu estou fazendo da minha vida, meu Deus? Essa palavra tem que cortar em mim primeiro, para depois eu trazer para a igreja, porque senão fica sem efeito. Aquilo não falou comigo, tá, gente? Então, olha o que a Bíblia diz: essas pessoas que só se alimentam da internet. Você vai procurar o que na internet? Aquilo que você quer ouvir. Você pode escolher, não é assim? Você pode escolher. E sabe o que tu escolhe? Tu não escolhe mocotó. Tu escolhe pudim, docinho, aquilo que você quer ouvir, aquilo que massageia seu ego, aquilo que não te incomoda. Isso aqui me incomoda, então eu não quero escutar. Ai, que homem ruim esse aqui só fala coisa ruim. Isso aqui eu não quero.
Socorro, é por isso que você tem que estar na igreja, ligado ao corpo de Cristo, onde você vai receber os nutrientes que você precisa para crescer. Olha o que a Bíblia diz aqui: virá um tempo que não sofrerão essa doutrina, não suportarão essa doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos. Oh meu Deus, eu lembrei de um dia agora. Um dia eu estou pregando, que vergonha, e eu falo isso aqui. Eu estava pregando lá em Porto Alegre, e eu disse: a Bíblia diz que nos últimos dias a igreja teria comichão nos ouvidos, e eu não vim aqui para coçar a tua orelha, eu vim para te dar de tapa na orelha. Eu me perdi minha audiência todinha, que eu digo. Oh meu Deus do céu, eu não devia ter falado isso, não. Me arrependo até hoje, mas depois que eu falei, não tinha como buscar de volta para cá, né? Mas agora, quando eu li isso aqui, eu viajei longe agora. Amontoarão, olha só, amontoarão para si doutores que falem conforme os seus próprios desejos, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se para as fábulas. Está vendo? E não é o que está acontecendo hoje. Só me diga que não é o que está acontecendo hoje. Isso aqui é coisa para os últimos dias, gente. Tá? Agora eu pergunto para os irmãos, vocês, eu sei que os irmãos que estão aqui hoje, vocês têm lombo duro, vocês têm casco de tatu, gente, porque olha, vocês já apanharam muito na igreja, pode acreditar. Olha, a palavra de confronto, e eu nunca passei a mão por cima de nenhum dos irmãos, no tocante à palavra de Deus, não. Isso mostra que os irmãos que estão aqui não se encaixam no que eu estou lendo aqui agora. Vocês não desviam os ouvidos da verdade, pelo contrário, e eu dou glória a Deus porque os irmãos que estão aqui, ainda que sejamos poucos hoje, mas vocês estão com a mente aberta, com o coração aberto para não só ouvir, mas para mudar quando a verdade entra. E isso eu dou glória a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Então, olha só, voltando para cá, cadê? Aqui, pronto. Então, o que é uma seita, gente? Tá? Aqui está a descrição de um líder de seita. Aqui está, e olha só que interessante. Isso aqui é bom, oh meu Deus, isso aqui é muito bom, tá? Guarda essa, oi? Na mensagem não tem confronto. Então, mas tu quer ver uma coisa? Deixa eu catar aqui para eu ver. Eu creio que o que você está procurando aqui, eu acho que hoje, quando fala em doutores, já benéficos, os doutores de Roma, digamos assim, para ser assim, mais ou menos, quem seria a religião, para não ficar muito explícito. Sim, agora, vocês percebem aonde é que surge falso? O falso pastor, o falso pregador, o falso profeta. Ele surge da indisposição da igreja em ouvir a verdade. Não é culpa dele. O falso profeta não nasce falso. O falso pastor não nasce falso. Acontece que ele não quer perder você. Então ele muda o discurso. Ele muda, ele flexiona, ele facilita a mensagem. Porque ele quer manter a igreja. Ele quer manter a igreja cheia, ele quer manter o cofre cheio, não importa quais são os objetivos dele, mas ele começa a se tornar o falso, pela indisposição da igreja de ouvir a verdade. A maior desculpa é o amor, né, digamos assim, mas o próprio Deus fala, né, que açoita. Sim, gente, o amor não pode ser um amor irresponsável, tá? Oi? Então, não, gente, porque eu mantenho vocês dentro da igreja, mas eu não sou capaz de colocar vocês no céu. Exato, e um dia eu vou ter que prestar contas para o Senhor, e é só isso que eu tenho em mente. É por isso que eu não ligo a mínima. O fulano vai sair da igreja.
A porta está aberta. Eu não negocio com ninguém. Não vou mudar a mensagem do Evangelho. Eu não vou facilitar. Eu não vou tornar mais brando aquilo porque alguém ficou com uma comichãozinha no ouvido. Tem igreja aqui, tem igreja ali, tem igreja lá. Vá, faça esse favor. Não fique perturbando aqui não. Vá, não tem problema. Agora, se está aqui, é porque o Senhor te quer aqui para que você cumpra o seu propósito. E pode acreditar. Nós não somos melhores que nenhuma das outras igrejas. Temos nossas falhas, nossas carências, nossas dificuldades como qualquer outra igreja. Mas quanto a isso aqui, é uma coisa que a gente não vai abrir mão. Essa é a identidade dessa igreja. Sim? Nossa Bíblia fala que a pessoa não vai entrar no céu pela beleza do coração. Sim. Muitas vezes não é culpa do pastor que não falou. É da pessoa que está anos aqui dentro com o coração fechado. Sim, não, sem dúvida nenhuma. Então, muitas vezes não é nem daquilo que não está sendo falado, ou eu não estou falando, ou eu vou falar para agradar. Não. Está ali, a palavra não vai mudar o coração da pessoa. Eu acho uma grande dificuldade hoje os pastores, os pregadores, eles falam muito por códigos. Não há clareza na mensagem. É por códigos, que ninguém entende o que ele disse. Ele quer chamar a atenção às vezes da igreja, mas ele fala é tão brando aquilo, que ninguém entende o que ele fala. Então, gente, assim, não se permitam entrar nessa situação aqui de não suportar a verdade, de não suportar essa doutrina. Está pregando para mim. Que povo está pregando para mim? Sinal que isso aqui está me servindo, eu preciso mudar. É isso, é só isso. Deus ama você. Sabe o que eu ficaria com minhas antenas de chapolim colorado desse tamanho assim ligado? É se Deus não me chamasse a atenção. Se Deus não te chama a atenção, tu sabe quando tu está em pecado. Tu não sabe quando tu está em pecado? Tu sabe quando tu está em pecado. E Deus não te chama a atenção? Das duas uma, ou Ele não te ama, e isso não é verdade, ou você não é filho. Não é filho. E se você não é filho, Ele não vai te corrigir, porque a Bíblia diz que Ele açoita e corrige o filho que ama. Ele te ama, mas se você não o aceitou como pai, você não é filho. Se você não é filho, Ele não te corrige. Você vai vivendo a sua vida do jeito que você quer. Quem ama muito faz parte da orientação. Exatamente. Então, gente, Deus deu uma lambada em você, dá glória a Deus, irmão, porque você é filho e Ele te ama, tá? Deixa eu continuar aqui. Vamos para a seita, rapidinho. O que é uma seita, gente? A seita é todo um grupo religioso que segue quem prega heresia. Isso é uma seita. O que é uma seita? É um grupo religioso. Se eu estivesse aqui pregando heresia, vocês me seguem, exemplo, tá? Vocês me seguem, então nós formamos uma seita, porque a seita é composta de um grupo que segue aquele que prega heresia. Isso é uma seita, essa é a definição de seita, tá? Então, gente, o que a Bíblia nos ensina? A Bíblia ensina que a gente precisa se manter firme aonde? Na palavra de Deus, tá? E a Bíblia vai dizer que a gente precisa ter cuidado. Acha aí, por favor, 2 Pedro capítulo 2, versículo 1. Quem achar pode ler. 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, verso 1. Capítulo 2, versículo 1. Eu também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Vocês viram isso?
Olha o que a Bíblia está dizendo aqui, que você tem que tomar cuidado com porque no Antigo Testamento tinham falsos profetas, e no Novo Testamento, no meio da igreja, ele está dizendo que existem falsos mestres que introduzem falsos ensinos, introduzem heresias nas suas mensagens. Olha que coisa interessante. E isso é para a destruição do Evangelho. Ele quer destruir o Evangelho, ele quer destruir a igreja, e a Bíblia vai dizer que ele será destruído. E olha que interessante aqui. Por isso que você não pode considerar verdadeira, e é por isso que eu disse que você tem que ponderar, você tem que questionar. Você não pode considerar verdadeira uma mensagem que você ouviu só porque a pessoa é inteligente. Quando eu digo uma mensagem, eu estou dizendo assim, sabe essas mensagens que vêm carregadas de novas revelações? Um novo aprendizado, uma nova revelação? Pondere, fique atento, tá? Fique atento. Ah, mas ele é tão inteligente. Gente, tome cuidado, tá? Ou então, eu fui naquele culto, e aquele culto, aquele pregador, aquela mensagem veio acompanhada de uma série de milagres. Então aquilo ali só pode ser verdadeiro. Gente, misericórdia, gente. O que a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 24, versículo 24? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Ele não está falando do falso profeta do Apocalipse. Ele está falando aqui de pessoas que vai surgir, que surgem no nosso meio, operando sinais, grandes prodígios, e a tentativa é enganar você, é te enganar. A ideia é essa, é enganar você. Porque entende uma coisa, o que acontece quando eu faço um milagre? Eu ganho crédito. Exemplo, tá? Vem as pessoas aqui, o Renato vai lá e ora por um, manifesta a demanda do demônio, expulsa todos os demônios. Qualquer coisa que eu falar depois disso, tu vai acreditar sem questionar. Tu vai olhar e vai dizer, cheio de Deus, não desse. Mesmo que eu esteja aqui contrariando as bases do Evangelho, a maioria da igreja vai acreditar naquilo ali, porque os sinais, os milagres, eles fazem o quê? Eles dão crédito para quem está falando. É por isso que Jesus vai dizer que não é os sinais que enganam, é o discurso que vem depois dos sinais. É o discurso, é a mensagem que vem, porque o cara faz os sinais, ele opera os milagres e depois ele vem com o discurso. Está vendo que eu sou um de Deus? O que eu falar a partir de agora, gente, questione. Agora, quando eu digo questione, não é levantar daí, atrapalhar um culto e fazer um forró-bodó, e às vezes você é o que está errado ainda. Não é isso. Mas questione, gente, olhando para a Bíblia. Dá uma olhada para a Bíblia e olha e diz, gente, isso aqui está errado. Isso aqui não está certo não. Isso aqui está errado. Eu não concordo com isso aqui porque está escrito isso aqui e ele está falando isso aqui. Certo, gente? Então, sim, continua, fala. Agora há pouco tempo eu entendi uma coisa que trouxe à tona sobre os falsos profetas. Tem um pastor lá do Rio de Janeiro que tem uma igreja onde revela muita coisa e fala, e as pessoas vão, e ele mesmo disse que não é necessário pregar tanta palavra, e ele falou algumas coisas, só que ele foi até embaixo com um pastor da Assembleia, e aí virou, um bafafá, porque o pastor Eliseu, e ele veio e fez essa aliança, e trouxe à tona isso aí desses pastores que só pregam essas água com açúcar aí, e é só os movimentos não falavam nada. E aí isso alertou um pouco as pessoas a procurarem, a entender o real sentido da palavra. Sim, tem que ter cuidado, gente. Olha só,
A Bíblia diz que Satanás, o próprio Satanás, se transfigura em anjo de luz. Está lá em 2 Coríntios 11, 14 e 15. Qual que é a ideia? Por que ele se transfigura em anjo de luz? Para enganar a gente, tá? Então, muito cuidado. Por quê? Porque isso é para os nossos dias agora. Isso é para os dias que a gente está vivendo agora, tá? Então, gente, não é difícil a gente identificar uma seita, tá? Como é que a gente identifica uma seita? A coisa mais simples do mundo é você identificar uma seita. Você vai fazer as operações matemáticas, tá? Adição, divisão, subtração, multiplicação. É assim que se identifica uma seita. Vou colocar aqui mais, menos, divisão e multiplicação, tá? É assim que você identifica uma seita. O que que acontece, gente? Essas 4 operações matemáticas é a maneira mais fácil de a gente identificar a seita. O que que acontece? Primeira coisa que uma seita faz é a adição. Eles vão adicionar, esse grupo vai adicionar alguma coisa na Bíblia. Eles vão aumentar alguma coisa na Bíblia. Pode ter certeza disso, tá? Vamos tomar um café e a gente já volta com isso aqui. Muito legal isso aqui. Isso. Então. Olha. Tá. Vou pedir. Mas mesmo que eu não vou lá dentro. Foi muito tempo que eu não vou. Mas eu não vou atrás. É que na verdade. Inteira. Do Oriente Médio. Oxi. Outra coisa, os católicos têm vai crescendo. Vai acontecer isso. eu acho muito chato, mas tem um católico que diz que é católico. Então, está passando estatística. Se tu parar aqui na rua e perguntar para as pessoas em geral, o cara não vai entrar nem dizer que você fala. Muito obrigado. Ele não vai mudar, ele não vai igreja, ele não vai igreja, ele vai desligar tudo. Ninguém não sabe o que é católico. Muito difícil, mais que os outros, tá? Por exemplo, convidei para uma igreja evangélica, convidei um crente para ir, né? Rapaz, o cara sapateia, é ofensa. Não, tá tudo certo. Ainda estamos na seita de heresia. Ainda estamos na seita de heresia.
Deu. Vamos lá, gente. Qual que é a situação aqui, gente? As seitas, eles sempre adicionam alguma coisa à Bíblia, tá? Então, por exemplo, a Bíblia não é a única fonte de autoridade de uma seita. Eles usam a Bíblia, mas não é só a Bíblia. Nós usamos o que, gente? É só a Bíblia. Só a Bíblia, a gente não tem outro livro, a gente não tem nada superior à Bíblia. A Bíblia é o topo. Todo o resto da igreja vem construído a partir da Bíblia. Vamos colocar a Bíblia como a base, então. A Bíblia é a nossa base e todo o resto é construído a partir da Bíblia, tá? Lembrando aqui, gente, que eu vou pedir que os irmãos curtam e comentem lá, tá? Aí na live, tá? Para que esse estudo possa ajudar aí e alcançar mais pessoas. Os irmãos estão aqui também, quando chegar em casa, não custa nada. Vai lá, dá um cliquezinho, não é? E comenta lá, foi bom, odiei, coloca lá, odiei, eu não suporto mais, que homem ficou horrível, né? Alguma coisa, fala lá, tá pedindo para não dizer que odiou, então diz que gostou, pronto. E compartilha também, gente, vai lá e compartilha com alguém para o algoritmo entender que é relevante aquilo ali. Pronto, então, está desativado lá. Então, gente, olha só, olha como é que tu identifica uma seita. Ah, eu quero ir naquela igreja. Aí que bom que tu vá, mas aí às vezes pode ser que não seja uma igreja que tu está indo, pode ser que seja um trono do Satanás, tá? É o que diz no Apocalipse. Olha só, olha aqui, o que tu encontra de vez em quando numa igreja? Hã? Olha aqui, eu queria saber se você fosse convidado para ir num culto na igreja de Pérgamo. Dá uma olhadinha aqui, Apocalipse capítulo 2, versículo 13. O cristiano foi convidado para ir na igreja de Pérgamo. Tem uma campanha lá. A campanha na igreja de Pérgamo. Vai vir o pastor São Paulo. Só baixa um pouquinho isso. Vá. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Olha o que tem dentro dessa igreja. O trono, mas é uma igreja. Mas dentro dessa igreja tem o trono de Satanás. Continua. Mas retens o meu nome e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Misericórdia. Essa igreja que ele está falando aqui tem placa de igreja, tem cruz de igreja, tem Bíblia de igreja, tem nome de igreja, mas quem mora dentro dessa igreja é o diabo. É o que ele está dizendo, é o que está escrito ali. Então, gente, vocês precisam, no mínimo, ter essa habilidade aqui, dessas operações matemáticas, para saber e para fugir desses lugares, tá? Então, vamos lá. Como é que você identifica uma seita? A primeira coisa que eles fazem é o quê? Eles adicionam alguma coisa ou na Bíblia ou além da Bíblia. Então,
a Bíblia não é a única fonte de autoridade daquela religião, daquela denominação, tá? Então, geralmente, uma seita possui outros livros, além da Bíblia, tá? Que eles dizem que são inspirados, tanto quanto a Bíblia. Eles colocam outros livros em pé de igualdade com a Bíblia. Então, o que acontece? Muitas vezes eles utilizam a Bíblia como um livro de consulta e não como um livro principal. Está entendendo? E eles colocam outros livros inspirados como se fossem em pé de igualdade com a Bíblia. Ou seja, outros livros se tornam tão importantes quanto a Bíblia. É seita. Isso que é uma seita. Tá? Por exemplo, os mórmons, eles usam a Bíblia? Usam. Mas eles usam também o livro de Mórmon. Tá? O livro de Mórmon, que foi uma revelação do anjo Moroni, que trouxe os pratos sagrados para Joseph Smith Jr., isso aqui a gente vai ver mais à frente. Tá? O Espiritismo, eles usam a Bíblia? Muito. Mas eles não largam o Evangelho segundo Allan Kardec. E outros livros também, de acordo com Allan Kardec, que o nome dele não é esse, o nome dele é Leon Hipólito Rivail, nascido na cidade de Lyon, na França. Tá? Isso aqui nem está aqui, mas é aqui. Então, gente, por isso que a gente... E por que a gente não pode ficar adicionando outras coisas? Ou seja, nada na Bíblia. Porque a Bíblia é a nossa única fonte de revelação. O que diz 2 Pedro capítulo 1, versículo 21? O que está escrito lá? 2 carta de Pedro capítulo 1, versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Vocês estão vendo? Isso aqui não foi produzido pela vontade de homem algum. Isso aqui foi inspirado. A palavra inspirado, a palavra inspirar quer dizer soprar. Já ouviu? Inspira, expira. Então a palavra inspirar é soprar para dentro. Então o que o Espírito Santo fez? Com a palavra de Deus, ele pegou um escritor e fez isso aqui dentro dele. E ele só fez escrever. Só isso. Ele não produziu a escritura. Ele jogou para fora o que o Espírito Santo jogou dentro dele. Certo, gente? Então, como é que agora você vem e coloca outras coisas ali? Tá? Então, a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Desde o Gênesis até o Apocalipse. É por isso que na Bíblia não há erros. O que diz Salmo 119, versículo 160? Salmo 119, versículo 160 diz o quê? Quem achar pode ler. A tua palavra é a verdade, desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Vocês estão vendo? A palavra de Deus é a verdade. Então, gente, aqui não há erro, tá, gente? Então, o que acontece, gente? A Bíblia, ela vai trazer todas as informações que você precisa, todas as informações necessárias, tá? Para que uma pessoa saiba que sem Jesus não há salvação, tá? Sem Jesus não há salvação. Olhe, por exemplo, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, e o versículo de número 12. Olha o que a Bíblia diz. 4:12. E nenhum outro há salvação, e também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Vocês percebem que a Bíblia tem tudo o que você precisa para saber que sem Jesus não há salvação. Agora, o que acontece? Isso aqui é para outro dia, mas assim, o que acontece com uma pessoa lá no meio de uma tribo africana que morreu sem nunca ouvir falar de Jesus? Ele vai para o céu ou não? Não.
E por que ele não vai para o céu? Porque ele não conheceu Jesus. Aí você diz, mas ele é inocente? Não há inocentes. Todos nascemos debaixo do pecado e precisamos conhecer Jesus. Agora, pode acreditar, se existe uma pessoa num rincão africano em uma tribo que nunca ouviu falar de Jesus, tem algum crente que tem chamado para ir lá. Deus jamais vai deixar alguém sozinho. Agora, alguém está rejeitando esse chamado e vai prestar contas dessas pessoas. Pode acreditar, se você tem um chamado, você não obedece ao seu chamado, pessoas estão indo ao inferno e a culpa é sua, e um dia as suas mãos vão estar pingando sangue diante do Todo-Poderoso. Porque assim como eu posso colocar uma igreja inteira a perder, eu posso colocar sua alma no inferno, vou ter que prestar contas, você está deixando de tirar almas das mãos do diabo, porque você não vai cumprir o seu chamado. E eu tenho certeza, oi? É um dos sinais da volta de Cristo agora, nosso tempo agora é a internet, né? Que não tem como dizer que o livro corrupto. Quando você pega essas tribos, esses lugares assim mais inóspitos, mais inacessíveis, lugares como na Índia, tem certos lugares assim aonde é necessário que alguém vá. É necessário que alguém vá, porque justamente a internet, ela faz um papel, mas ela é ainda limitada. Ela não substitui você. A internet é controlada, então não tem acesso à palavra. A internet, ela não substitui o chamado, seu chamado, você não... Mas isso aí é triste, mas é os membros, as ovelhas, né? Porque o pastor, ele é mais para cuidar da ovelha. Claro, gente, quem tem o chamado, vocês têm que entender uma coisa, cada um no seu quadrado, tá? O pastor tem o chamado para ficar na igreja, ele vai ficar na igreja, e não adianta alguém ficar apontando, não, o pastor tem que ir, o pastor tem que fazer, não, o pastor tem que... Qual é o meu chamado, gente? O meu chamado é ensinar, e acabou. Eu não vou me meter a fazer outras coisas, eu vou continuar ensinando. Eu quero que vocês entendam que a minha função é como se fosse um treinador de um time de futebol, só isso, cara. Eu não sou um jogador, se eu for jogar eu vou errar, eu vou machucar as pessoas, vão me machucar. Eu não tenho que estar lá no meio do campo, eu tenho que estar do lado de cá, dizendo, cara, eu já te falei isso, criatura, faça isso, joga para lá, vamos para frente, se levanta, caiu, levanta, vamos de novo, vamos substituir, descansa um pouquinho, vamos lá, toma um pouco d'água. Essa é a minha função. Não vem querer que eu vá para a rua fazer outras coisas, porque eu não vou fazer, não é meu chamado fazer isso. Meu chamado é estar aqui, meu chamado é cuidar, meu chamado é, sabe, é treinar, é ensinar. Esse é o meu chamado. Pronto, qual é o seu? É isso aí, qual é o seu chamado? Seu chamado. Você tem que desenvolver seu chamado, tá? Então, gente, porque senão seria a coisa mais fácil. Olha como seria fácil ganhar o mundo inteiro. Se as pessoas vão para o céu sem ouvir falar de Jesus, então cale sua boca e não fale mais. Não atrapalhe a vida dos outros que estão indo para o céu. Sim, porque o cara está indo para o céu sem ouvir falar de Jesus, sem ouvir falar de santidade, arrependimento, perdão de pecados, crucificação, nada disso ele não sabe. Aí tu diz, ele é inocente e está indo para o céu, aí ele está indo para o céu, ele está indo para o céu, aí chega tu, sabia que Jesus te ama? Bota dúvida na cabeça do cara. O cara olha e diz, não, eu estava tão certinho, eu estava indo tão certinho, e tu veio, me atrapalhou, me puxou meu tapete, agora eu tenho que me arrepender, agora eu tenho que confessar pecado, agora eu tenho que me santificar, agora eu tenho que orar, agora eu tenho que me relacionar com Deus, e eu estava indo para o céu, não estava indo para o céu, porque ele não ouviu falar de Jesus, ele não aceitou Jesus. É por isso que Jesus vai dizer que eu sou o caminho, a verdade e a vida, é ninguém. Gente, pega essa palavra ninguém e aumenta ela. Ninguém, quando ele olha e diz ninguém, ele não está falando só para um grupo, ele está olhando o mundo de cima. Ele está dizendo, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é a porta. E você precisa, e você é a placa. E as crianças?
A criança tem outro tipo de julgamento. Até certa idade eles têm outro tipo de julgamento. Eles vivem um período de inocência, ainda que não sejam inocentes, mas eles vivem um período até que tenham compreensão, tá? Qual que é a idade das crianças? Não tem idade, é compreensão. A partir do momento em que eles compreendem certo e errado, que eles têm a noção, a consciência moral, eles já A podem ciência diz que a consciência da criança e do jovem só chega à maturidade, o córtex é preparado há cerca dos 13 anos. Mas e a cultura em si inclui a criança, tentando colocar a Bíblia e a ciência, porque isso me incomodou muito, me deixou muito chocada de ver que a ciência diz que só aos 13 anos a criança tem a consciência. Mas a gente vê tanta criança fazendo maldade, tanta. Mas não dá para cravar. Não dá. Não. É que na verdade essa teoria é o que? Na verdade o que acontece? É que a mente fecha aos 12 anos. Na verdade, entre 12 e 13, mas aos 12 anos geralmente a mente fecha. É por isso que a partir dos 12 começa a guerra dentro de casa. Por que começa a guerra dentro de casa? Porque a partir dos 12 ele vai começar a seguir as intuições, o que ele acha que é certo, não mais o que você diz, é o que ele pensa, porque a mente dele começa a fechar a partir dos 12, ele começa a ter as próprias opiniões a respeito das coisas. Mas isso não significa que o juízo moral dele começou ali. Ele sabe muito. Eu pergunto, uma criança de 7 anos sabe que é errado matar? Sabe, então ele já começa a ter juízo moral. Uma criança de 7 anos sabe que é errado roubar? Ele sabe, a não ser que tu nunca ensinou nada para ele, mas ele sabe que é errado roubar, mesmo que você não tenha ensinado. É por isso que ele faz escondido, porque ele sabe que é errado. Então o juízo moral, a partir do momento em que, agora uma criança de 2 anos, ele sabe que pegar a coisa do coleguinha é errado, ele pega na inocência às vezes e vai saindo, e você diz, volta lá e devolve, porque ele ainda não tem consciência, aquele juízo moral ainda não está formado dentro dele, tá? Então assim, questão de salvação de crianças, a partir do momento em que você sabe o que é certo e errado, e você opta pelo errado, cuidado. Eu acho que inocência a partir dos 7 anos, até os 7 anos é meio que inocente. Depois disso, isso é muito relativo, não tem como cravar, como o pastor disse, uma idade. Isso é muito relativo, vai de pessoa para pessoa. Sim. Eu acho que é questão da criança ter a noção do que é a salvação. Exatamente. E aqui. Ver e ter uma ideia, morreu um negócio muito lindo da história que é apresentado. Mas a noção do sacrifício daquele entendimento. E aí, os filhos de Deus. Gente, eu pergunto para vocês, como pais, vocês falam de Jesus para os seus filhos? Sim. Desde criancinha? Claro. O Benjamin, por exemplo, desde quando nasceu, eu falo no ouvido dele. Agora ele assiste desenhos também que tem a ver com isso, porque ele precisa ter a compreensão desde pequeno. Ele precisa aceitar a Jesus. A gente se engana achando que vem na igreja, não precisa aceitar a Jesus. Seus filhos já aceitaram Jesus? Não precisa. Quem disse que não precisa? Só porque é seu filho? Porque é filho de crente? Porque é meu filho? O Benjamin um dia vai ter que levantar a mão e aceitar Jesus também. Tem que aceitar, todos têm que aceitar. Todos precisam ter essa compreensão. Certo, gente? É necessário esse tipo de coisa. Então, que eu, a Mirelle, muitas vezes tem coisas que eu observo, ela, mãe, tá errado tal coisa. Isso quando ela está tipo minha filha, a gente tem 8 anos, e ela tem bem entendimento do que é certo e do que é errado. É claro, gente, é necessário, as crianças precisam ser ensinadas, tá, gente? Deixa eu voltar para cá rapidinho. Então, gente, o que acontece, tá? Aqui na Bíblia, você tem tudo o que você precisa, todas as informações que você precisa para saber que sem Jesus não há salvação, tá? Sem Jesus não há salvação. Aqui você tem tudo o que você precisa. O que as seitas elas fazem? As seitas elas sempre têm uma nova verdade. Cuidado,
pastores, pregadores que vêm com uma nova verdade. Eu tenho uma nova revelação. Abre teu olho, abre os ouvidos com essa expressão. Eu tenho uma nova verdade, eu tenho uma nova. Hoje sim, irmãos, eu tenho uma nova interpretação a respeito desse assunto. Quero te ouvir. Fale, porque o filtro tem que ser o conhecimento. O seu conhecimento é o filtro, tá, gente? Então, ele sempre vai ter um novo Jesus, ele sempre vai ter uma nova profecia, ele sempre vai ter uma nova revelação, uma nova compreensão daquilo ali. Isso aqui é um falso profeta que está montando o seu quartel-general, e o quartel-general do falso profeta se chama seita, tá, gente? Então ele vai usar todas as heresias possíveis para montar a sua seita. Deus, ele jamais vai trazer uma nova revelação que seja independente, ou seja, que contrarie a palavra de Deus, o que está escrito. Não tem nova revelação. Encerrou, não há nova revelação. Qualquer profecia que você ouvir que contrariou a palavra de Deus é demônio. Qualquer pregação que você ouvir que contrariou a palavra de Deus é heresia. Está errado, tá, gente? Então, gente, essas pessoas sempre vão usar falsas profecias. Quer ver? Os pontos em que as seitas, elas geralmente tentam distorcer do Evangelho. Por exemplo, tá? Eles vão tentar mudar as verdades a respeito do céu e do inferno. Pode acreditar. Por exemplo, assim, nas seitas, ninguém vai para o inferno. Ninguém vai para o inferno. Por exemplo, você pega um exemplo da Igreja Católica, tá? A pessoa morre, então ela não vai para o inferno nem para o céu. Ela vai para onde? Ela vai para o purgatório, que é um lugar que não é inferno e não é céu. É um lugar de purificação, aonde você vai ficar lá queimando e sofrendo, e espetado com capiroto e tal, sei o quê. E aí, a Virgem Maria vai vir, isso aqui é a doutrina da salvação da Igreja Católica. A Virgem Maria vai ir até Jesus e vai dizer para Jesus ir lá e tirar você do purgatório. Então, exato, ela vai interceder. E a minha avó dizia assim: e se Jesus não quiser, a Virgem Maria diz para ele que ela não fica mais no céu. Isso aí que dá. E ela vai para onde, vó? Eu dizia, e ela vai para onde, vó? Ela desce. Eu digo, misericórdia. Mas ela não desce. É na pressão, então? Então, é na pressão que Jesus vai funcionando, é na pressão lá em cima. Ele sofre uma pressão lá em cima, terrível. E aí ele vai lá e pega você e leva para o céu. Irmão, com licença, misericórdia. Isso aqui, gente, é a ideia das seitas. Oi? Não sei. Outra coisa, gente, que as seitas, as verdades sobre o céu, sobre o inferno, que as seitas pregam, é justamente essas sim, tá? Eles tentam evitar as pessoas de irem para o inferno a qualquer custo. Outras seitas, como os Testemunhos de Jeová, por exemplo, eles vão dizer o quê? Se você não for salvo, você será destruído. Mas o inferno não existe. O Adventista também, eles têm uma outra versão. Oi? Onde é que aplica que a universal é uma seita? Onde é que aplica que a universal é uma seita? Não Sei, sei. o pessoal tem um livro, Seitas e Heresias, que está dando uma livro, e aí eles colocando, só que eu li completo, tinha que pagar. Eu falei da parte, e aí ele falava de Voz da Verdade e da Igreja Universal. Voz da Verdade, sim. Voz da Verdade é uma seita, sim. A Universal, eu acho que nos pontos principais do Evangelho todo mundo concorda. O problema que a gente discorda da Universal é nesses secundários. Por exemplo, pontos secundários: dá dízimo ou não dá dízimo? Isso é ponto secundário. Uns dizem que dá, outros dizem que não dá. Ponto secundário: você tem que dar oferta, não tem que dar oferta. Uns dizem que sim, outros dizem que não. Mas isso
Sabe, isso não faz de uma igreja uma seita. Oi? Só o batismo do Espírito Santo, eles têm o batismo do Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo só quando você é batizado do Espírito Santo. São pontos divergentes. Só tem o Espírito Santo que é batizado. São doutrinas secundárias. Vocês percebem que são doutrinas? Não mexeu em nada na base. Não mexeu em nada na base. Então, por enquanto, eu não posso dizer que é uma seita. Eu posso dizer que é uma igreja diferente. É uma igreja diferente da minha. É uma igreja assim como a Batista, assim como a Quadrangular. É uma igreja diferente, não é? Outra coisa que as seitas geralmente elas fazem, tá? Elas dependem das visões dos seus fundadores. Pode acreditar, elas dependem das visões dos seus fundadores. Ou as visões que eles tiveram quando fundaram a igreja, ou as visões que eles ainda estão tendo, tá? A Bíblia diz isso, mas o meu pastor disse aquilo, então é aquilo, porque ele teve uma visão, porque ele teve uma revelação, tá? Então, gente, é muito comum a ausência da graça de Deus nessas igrejas, nesses lugares, tá? E a desconsideração do seu juízo sobre os pecadores, ou seja, esses lugares não pregam contra pecado, não pregam o juízo de Deus, não pregam arrependimento, não pregam sobre o inferno, foge desses lugares, porque isso é seita, tá, gente? O que eles fazem então? Como é que você identifica uma seita? Eles adicionam coisas, eles adicionam livros junto com a Bíblia, eles adicionam visões junto com a Bíblia só tem valor, mas se tiver de acordo com aquela visão. Esses dias eu vi um cara, olha, eu não lembro o nome da igreja dele, mas aquilo era um luxo, aquilo eu nunca vi na minha vida um negócio daquele, e ele se dizia Jesus Cristo, ele era um americano, não quero mentir, não lembro, eu não sei se ele não tinha sotaque americano, o inglês dele não era com sotaque americano, eu acho que ele era da América Central aqui, mas vivia para lá. E o que ele dizia para os membros dele? Aquilo botava a gente para fora. E ele dizia assim: gente, não há pecado, não existe pecado, porque quando eu morri na cruz, eu levei todos os pecados, eu perdoei todos os pecados, e se eu perdoei todos os pecados, logo a homossexualidade não é pecado, porque eu já perdoei, vocês estão perdoados. Morreu, teve um piriri lá e morreu, criança, olha, chega lá, pronto. Mas o que está acontecendo nos Estados Unidos e que vão tentar implantar no Brasil, nas escolas secundárias, escolas de criança de 4, 5 anos americana, estão ensinando que Jesus era bissexual e que Jesus era gay. Jesus dava roupas de meninas, dava vestidos, e ele amava todo mundo, então Paulo era bissexual. E isso, uma mãe, um branco, uma mãe, falando que, desesperada, pedindo ajuda e oração, porque isso está acontecendo. E a doutrinação é pesada. As escolas não estão formando mais alunos, estão formando só massa de branco, só fantasia, vocês não me caem em cima. Agora eu vou perguntar uma coisa para vocês, para a gente encerrar, tá? Esse ponto aqui. As escolas estão ensinando essas coisas e a gente fica com o bigode assim. A gente está ensinando os nossos filhos. Pega um filho de muçulmano e tenta botar isso na cabeça dele. Aqui que vai conseguir. Não bota. Por que não bota? Porque tem pai e mãe que ensinam. E a festa junina tem cultura agora, mas voltou tudo de novo aquilo, né? Há uma pressão lá no colégio do meu filho, lá, sobre isso aí, né? Muito. Temos um site que está lá. Mas isso é errado. Tem a lei, artigo 1, que define que os pais têm autoridade para decidir o que os filhos são ensinados ou não. Por isso a gente tem que ficar de olho no que a escola ensina, porque aí a gente pode cobrar. Gente, a questão é a seguinte: a gente precisa obedecer os princípios que Deus estabeleceu, porque a ideia do diabo é destruir a família. Como é que ele vai fazer para destruir a família? Quem é o elo mais fraco da família? Os filhos.
Os filhos, a partir da hora em que ele destruiu os seus filhos, acabou sua família. Você não tem mais razão de ser, aquela família não tem mais razão de ser. Perdeu a coluna vertebral da família. Porque qual é a função de você ter casado? É você construir a sua família, ter os seus filhos, criá-los e pronto. A partir da hora que destruiu aquela base, acabou com a família. Essa é a ideia do diabo. Então, gente, pensa. Se o diabo está trabalhando nisso, por que você está faltando os cultos da família? Aonde? Nos cultos de domingo, culto da família. Eu tenho ensinado o que é ser marido. Eu tenho ensinado o que é ser esposa. Eu tenho ensinado o que é ser filho. Eu tenho ensinado todos os princípios que você precisa saber para fazer a sua família dar certo. Porque o diabo não está brincando de ser diabo. Ele vai levar os seus filhos, se você quebrar os princípios do Evangelho. Ele vai levar os seus filhos para a perdição. Agora você vai ver, dá uma olhadinha lá na sua casa para você ver agora uma marcha gay, dia, não sei como é que é lá, dia gay, uma coisa assim nos Estados Unidos. Oi? Hoje a Globo está postando um negócio. Se vocês forem ver o que aconteceu nos Estados Unidos, eu acho que foi ontem, não tenho certeza, mas foi divulgado ontem, então eu deduzo que foi ontem, não sei um dia que foi, mas acho que foi ontem, aonde eles vinham marchando, eu digo desfilando, né? E o brado deles era esse, Alessandro: nós vamos atrás dos seus filhos. E eles diziam, eles cantavam a som dos tambores e diziam: nós vamos atrás dos seus filhos. E pode acreditar, eles vão atrás dos seus filhos. E o André falou agora, uns poucos assim, dos que pegassem o manifestado contra, né, agora esse mês, né, do orgulho, né, e daí até muitos cristãos atacaram ele, né, porque ele se posicionou ali. Sim, gente, é por isso que você tem que ensinar seu filho. O Benjamin, qualquer situação que eu tenho a oportunidade, eu digo para ele: isso aqui é brinquedo de quem, Benjamin? De menina. Você brinca com brinquedo de menina? Não, pai, é isso aí. E aquilo ali é de quem? Essa tiara, quem é que usa tiara, Benjamin? Menina. Não, é isso aí. Quem é que usa esse tipo de roupa? Quem é que passa batom? É menina. Então pronto, ele tem que crescer com princípios, com valores, com ensinamento. Você tem que ensinar isso para eles. Ah, gente, isso é missão sua. Foi. E lá eu trabalho numa creche, lá na creche, assim, eles viam que os pais fazem tudo o que ele quer. E ele chega na escola, na hora de brincar com as fantasias das meninas lá, ele passa batom, pega o computador escondido e passa batom, bota a fantasia de princesa lá, e os pais não fazem nada. O professor ainda não tira nada, depois ele grita, e daí não tem como fazer. Acho bonitinho, sim. Então, isso aí que eu digo, gente, a escola vai cumprir uma agenda. A escola vai cumprir uma agenda política, eles vão cumprir uma agenda progressista. Você precisa ensinar. O que a Bíblia ensina, para encerrar? Ensina o menino no caminho que ele deve andar, e quando for velho não se desviará dele. É por isso que você precisa vir. Venha nos cultos da família para você aprender. Venha nos cultos da família para você proteger a sua família. Vamos orar, gente? Pastor Roberto, você vai fazer a oração? Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento que chegamos na tua presença santa. Obrigado por tudo, Senhor, que nós estamos aprendendo de Ti. A tua palavra é viva, é eficaz, trabalha na nossa mente, no nosso coração, constrói em nós, Senhor, aquilo que é desejo, a vontade do Senhor e planos para a nossa vida. Senhor,